Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia. Tá. Bom, primeiro, obrigado por aceitarem vir aqui para discutir um pouquinho sobre o treinamento de ACP. Tá? Vou explicar para vocês o que é o ACP, essencialmente, tá bom? A gente vai, basicamente, vai falar aqui sobre a introdução ao assunto. Tá? Vai dar uma palhinha para vocês de como que ele funciona e o que ele vai abordar essencialmente no treinamento. Tá? Esse nosso test drive, prepare-se porque eu vou fazer muita pergunta para vocês. Okay? Até porque exatamente assim que é o processo de coaching. É muito baseado em perguntas. Tá? Então assim, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre o treinamento de Agile Coach Professional. Tá? Bom, vou excluir a palavra Professional e vamos concentrar nossa explicação em Agile Coach. Okay? O que é Agile Coach essencialmente? Vamos lá. Perguntinha para todo mundo. Quem aqui já passou por um processo de mudança organizacional em ajudar times ou ajudar as organizações em direção à Agile? Legal. Como é que foi esse processo? Foi fácil? Foi difícil? Foi fácil? Foi fácil não? Gerou dor? Assim, foi horrível? Foi pesado? Sempre gerador, mas sempre gerador. Então, gera morte. Morte, gente que perde cabelo, por exemplo. Tenso. Então assim, quando você está falando de Agile Coach, a gente começa a entender o seguinte. Invariavelmente, a gente vai focar muito sobre o processo de mudança. E a primeira grande lição, o primeiro grande insight que a gente precisa começar a reconhecer é o seguinte: você não muda ninguém. Você não muda ninguém. Então assim, tipicamente quando a gente fala de Agile Coach, curiosamente, a primeira coisa que tem que tentar esquecer é isso aqui. Da palavra Agile. Tá? Esquece da palavra Agile. Tá? E foca em Coach, essencialmente. Por quê? Porque é o seguinte, Coach, ele é um processo baseado assim, na exploração do paradoxo mental do indivíduo. Vamos entender o que é isso, tá? Pra vocês entenderem. Quantos de vocês conhecem uma siglinha chamada CHA? Competência. O que é competência? É um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Certo? Bom, conhecimento você adquire como? Treinamento, livro, etc e tal. Ou através de um mentor, por exemplo. Certo? Então você está construindo aquele conhecimento. Beleza. Agora imagine o seguinte cenário. O camarada fez um treinamento de Scrum, o cara aprendeu o que é auto-organização, aprendeu, por exemplo, como é que é o papel do Scrum Master com o time, né? E ele já sabe isso daí. Ele não tem nenhuma dúvida sobre como o Scrum funciona ou sobre como é o papel do Scrum Master. Tá? Só que ele não consegue colocar isso em prática. Por que ele não consegue colocar isso em prática? O que está faltando para ele? Ou o que está impedindo ele de colocar isso em prática? A opinião de vocês. Falta de habilidade, falta de... exatamente. Tem um gap aqui, a gente já tem o conhecimento. Tem o conhecimento, beleza? Né? Bem, a habilidade se constrói com o tempo, vai da repetição. E a atitude é meu. Vamos colocar isso aqui em prática realmente. Então está faltando isso aqui para ele. Mas ok. Agora vamos investigar um pouquinho mais. Por que está faltando atitude para ele? O que está impedindo ele ter essa atitude de começar a colocar o Scrum em prática, começar, por exemplo, a colocar a auto-organização em prática? Medo. Legal, olha só, medo, o que mais? Zona de conforto. Oi? Bloqueio organizacional, desconforto. Desconforto com o quê, por exemplo? Medo de quê, por exemplo? Se expor. De se expor, olha aí, bacana. Vergonha também. Vergonha. Zona de conforto. Zona de conforto, são palavras boas. Legal. Ok, o que que... Pronto, e se expor, ou então vergonha? Vamos tentar explorar um pouquinho esse assunto. Vergonha de quê? Desconforto de quê, essencialmente? De errar. De errar. De errar. E aí, fracasso, se expor. Então, observe. Existe um gap aqui entre conhecimento e atitude. E observa que esse gap está exatamente no mindset do camarada. Pode ser que ele tenha medo, pode ser que tenha desconforto, pode ser que mesmo que ele saiba o que é auto-organização, como funciona a auto-organização, etc. Ele não acredita naquilo, entendeu? Porque pode ser que ele não ache importante aquilo ali. Então observe, existe esse gap aqui.
Então, ele conhece, mas ele não, por essa forma de pensar dele, por todos esses motivos que vocês mostraram aqui, ele não consegue colocar em atenção. E aí, sim, pode perguntar. Com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Então observa bem, o processo de coaching, ele vai atuar exatamente nesse gap aqui, nesse gap. Tá? Ele não é, e isso é uma confusão que as pessoas fazem muito, assim, o mercado faz, os clientes fazem isso, os próprios profissionais que oferecem coaching também fazem isso, oferecem consultoria, vai. Confundem muito. Coach não é mentoring, coach não é consultoria. Se eu estou, por exemplo, ensinando alguma coisa para alguém, eu não estou fazendo coach. Eu estou fazendo mentor, estou fazendo só um treino, por exemplo. Porque eu estou fazendo isso aqui. O coach ele vai atuar nesse ponto, aqui nesse gap, paradoxo mental, medo, incerteza, insegurança, crenças limitantes, essas coisas. Você pode tentar. Então o conhecimento está na parte do Agile. Perfeito, perfeito. Tipo assim, o Agile, né, tá aqui. Eu sei o que é Agile, eu sei como funciona o Então, Agile. se tu pega uma equipe que não tem tanto conhecimento, tem um pouco conhecimento, fez um curso de introdução, mas não sabe como aplicar, não tem conhecimento, tu está fazendo mentoring e coaching. Pode ser, eu vou explicar como o mentor e coach pode funcionar. Porque, basicamente, assim, o que é um mentor? Alguém que está fazendo isso aqui, gerando conhecimento. Né? E o coach tem um foco na atitude, nesse gap aqui da atitude. Então, você pode combinar os dois. O que seria o nirvana, o ideal? É que você tenha um mentor e um coach. Pessoas diferentes. Eu já trabalhei assim, não é muito comum, né? Mas é muito legal, muito eficiente esse modelo. Só que nem sempre a coisa funciona assim. Principalmente em ágil, o mercado ele contrata muito, tipo assim, eu quero aprender ágil, então eu quero um coach, mas ele não quer um coach, na verdade, ele quer um mentor. Tá? Só que você como mentor, eu por exemplo como mentor, eu uso o processo de coaching como base, né, para fazer com que esse conhecimento que eu estou gerando nas pessoas seja colocado em prática. Mas eu nesse momento não sou necessariamente o coach. Estou usando o coaching, o processo de coaching, como uma ferramenta minha. Faz sentido para vocês isso? Ok? Ok? Então beleza, então assim, é importante a gente entender bem essa diferença entre mentor e coach, né, principalmente até sobre esse aspecto aqui por que eu risquei Agile. Porque é o seguinte, outra diferença básica de mentor e coach, dá para você entender por que eu risquei essa palavra Agile. O mentor, ele tem a prerrogativa de que, eu estou ensinando um negócio para você e eu quero que você faça da maneira certa, beleza? Logo, o modelo mental de um mentor é, eu vou julgar, vou verificar se isso está certo ou se está errado, beleza? Então, esse é o mentor. O coach, ele não julga necessariamente. Porque se ele está julgando, ele está, assim, quando eu estou julgando alguém, primeiro, eu estou fazendo um juízo de valor. Se eu não fazendo juízo de valor, eu acabo dificultando o processo de mudança. A pessoa que está tipo assim, que sendo julgada, digamos assim, ela tende a resistir muito mais naquele processo de mudança. Tá certo? E outra é que, tipo assim, quando eu estou julgando, eu estou, na verdade, privando talvez a pessoa de chegar naquela mesma conclusão que eu já cheguei. Tá? Eu vou explicar um pouco sobre isso daí. Então, ou seja, o coach, por default, não julga. Ele vai fazer perguntas, vai fazer reflexões para fazer com que a pessoa consiga entender, consiga se ver, na verdade, daquela maneira. Uma metáfora boa do coach é o seguinte: o coach ele tem que ter uma certa habilidade, onde figurativamente ele precisaria fazer com que a pessoa que está recebendo o coach, que chama coach, conseguisse tirar o seu cérebro. Todo mundo aqui de programação, aqui eu já programou uma vez na vida. Tirar o seu cérebro e conseguir debugar o cérebro, debugar os pensamentos dele. Você vê como é que está o pensamento daquele cara. Esse pensamento não está legal. É meio psicológico, né, o negócio? Ele vai agir exatamente no caminho como o pensamento dele está estruturado. Quais são as premissas, quais são as crenças, como é que é a sequência, né, digamos assim, não neural, mas a sequência de valores, de crenças, de filtros que ele está aplicando para pensar daquela maneira. Pensar que, por exemplo, se eu começar a utilizar a auto-organização aqui, eu vou ficar exposto na minha empresa, por exemplo. Então, o processo de coaching é ajudar o indivíduo a fazer isso daí. Fazer essa exploração. Então, pega essa metáfora, né? Ajudar o camarada a pegar o seu cérebro, ver o pensamento dele e debugar o pensamento. Inspecionar como o pensamento está acontecendo. Certo?
Por exemplo, tem um exercício aqui que é bem simples aqui, ó. Vamos lá. Qual o estado disso aqui? 9? É isso? Certo? Bom. Bom, parabéns. Tá? Se vocês deram o resultado correto, significa que o processo cognitivo de vocês está show de bola. Vocês viram o keynote de ontem da Ciadinha? Então a cognição de vocês está perfeitamente funcionando. Ok? Só que vamos lá. Quais outros pensamentos ou quais outros questionamentos você pode fazer em cima desse enunciado, dessa expressão? Boa. Por que somar? Né? O que mais? Por que o 3 diferente do 1? Acho que é um padrão. 2, 3. Será que eu podia fazer isso de uma maneira menor, só com 2 números, por exemplo? Afinal de contas, por que eu estou fazendo esse cálculo? Alguém pensou nisso? Eu pensei que era alguma fórmula matemática que tu aplicou e resultou nisso, não é o resultado final ainda. Não, beleza, observe bem. Quando você fez o cálculo, você usou a cognição. Isso é show de bola, galera. Agora, quando a gente começa a questionar, por que esse número está assim? Por que eu tenho que somar? Por que ao invés de somar eu faço uma concatenação, por exemplo? Por que ao invés de usar todos esse monte de número, eu uso só 2 números e chego no resultado? Você utilizou um processo que a gente chama de metacognição. Ou seja, pensar sobre o pensamento, pensar sobre a cognição. Entendeu? Então, o processo de coaching é muito pautado nisso. Fazer com que as pessoas... você não dá a conclusão para a pessoa. Você faz com que a pessoa pense sobre aquele pensamento que ela está tendo para chegar naquela conclusão. Faz de doido isso, né? Bom, daqui a pouco vai rolar show, vai ficar pior. Não se preocupe. Certo? Então, assim, o processo de coaching é isso. Tá? E ele acaba funcionando dessa maneira, por quê? Por que ele é muito utilizado no processo de mudança no momento organizacional? Porque, primeiro, a ideia realmente é diminuir o processo de resistência. Né? Tipo assim, eu não quero te mudar, eu quero que você mude para aquele caminho. Eu quero que você tenha 2 aspectos fundamentais para o coaching acontecer. Eu quero que você tenha consciência sobre por que eu quero mudar, aonde eu quero chegar, como que eu vou fazer esse caminho. Então eu quero que você tenha consciência sobre isso. Porque uma vez que você tem consciência, você tem outro elemento importante que é o quê? A responsabilidade sobre, eu vou mudar porque eu quero, não porque alguém está dizendo para eu mudar. Entenderam? Então, o processo de coaching é muito pautado na ideia de gerar consciência e responsabilidade, tá, sobre aquela mudança. Ok? Tá? E aí entra um aspecto legal. Por que coaching é utilizado muito também no processo de adoção de Agile? Né? Porque o propósito é fazer com que as pessoas, as empresas, tenham consciência sobre por que eu quero utilizar Agile na minha organização. Como que eu vou utilizar a organização? Vou ter uma consultoria aqui, os caras me dão para fazer uma reunião assim, vou passar uma semana, depois tem uma outra reunião assado, depois tem uma outra reunião aqui, depois de todo dia eu estou reunindo e tal, os caras mandaram fazer, cara. Vai ser uma merda. Entendeu? Você sabe como a coisa funciona, mas você não tem responsabilidade sobre aquilo, às vezes. É porque alguém te disse. Quer um exemplo simples? Aqui, olha só. Mas é o seguinte, você é novo numa empresa. Não, você não é novo numa empresa. Você trabalha numa empresa e tem o seu gerente. Tá? Você precisa fazer uma determinada tarefa e pergunta para o gerente. Gerente, como é que eu faço essa tarefa? O gerente vai lá e explica detalhadamente como você deve fazer aquela tarefa. Você faz isso, faz aquilo, fala com o fulano, beleza? Alguém já passou por uma situação semelhante assim? Beleza, aí você está fazendo a tarefa e, sei lá, no meio da tarefa dá uma zica, dá uma merda, uma coisa qualquer. Pergunta. No fundo, você vai culpar quem? Você. Depois eu explico o exemplo que foi passado. Eu passo aqui, né? Pois é, nós. Quem que está culpando? A pessoa te ensinou. Putz, aquele caminho lá que o cara me deu, furado, cara. Pô, que merda que eu fiz aqui.
Isso acontece quando está pautado no processo de mentoring. Quando o gerente disse para você, faça isso, ele foi o teu mentor. Isso não é errado, ok? Não é errado, mas ele foi o teu mentor. O processo de coaching não vai te dar o caminho pronto para você chegar naquele processo de mudança. E o processo de coaching ele é, portanto, muito baseado em aprendizado. Quer dizer, quebrar a cara faz parte do processo de coaching. Por isso que a gente tem que também até ponderar em que momento que eu vou utilizar o processo de coaching na minha organização. Porque pode ser que o coaching, ele, por fato de ele trabalhar muito fortemente com consciência e responsabilidade, o resultado ele demora mais para aparecer. Por quê? Porque o camarada precisa rodar primeiro, quebrar a cara, dizer, putz, acho que tem que mudar dessa maneira aqui. Entendeu? Então, o caminho é um pouco mais lento. Contudo, ele é mais eficiente enquanto, tipo, estabilidade daquilo onde, opa, é isso que eu quero fazer. Entendeu? É isso que eu quero fazer. É uma coisa que alguém mandou eu fazer. Beleza? Tá? Bom, vamos fazer rapidinho aqui um exercício. Alguma dúvida sobre isso que eu expliquei? Tranquilo? Vamos fazer isso breve aqui, um pouco sobre Agile. Certo? Vamos lá. Na percepção de vocês, até na experiência de vocês, por que as empresas de vocês começaram a utilizar Agile? O que levou, o que motivou as suas empresas a utilizar Agile? É a segunda vez que eu fiquei 5 anos numa empresa, eu implementei a Agile lá e agora eu fui para uma outra que também não tinha e estou levando a ideia. Tá, mas isso é mais o como. Por que você fez isso? Porque eu achei que a forma como as coisas estavam funcionando não estavam agregando valor. Então, não agrega valor. Ok. O que mais? Entregas mais rápidas. Entregas mais rápidas. Por que você quer entregar mais rápidas? Ter respostas que está no direcionamento certo. Resposta? Desculpa. Se você está no direcionamento certo, não. Quando você sabe que você está no direcionamento certo, o que você faz com essa informação? Você evolui até atingir o objetivo. Atingir o objetivo. E isso, como é que você tangibiliza isso para a sua organização? Claro, é gerado o quê? Isso é traduzido em algum resultado financeiro, mercado, posição de mercado, alguma coisa assim? Alguém aqui já viu, por exemplo, tipo assim, putz, minha empresa está perdendo dinheiro no modelo atual. Eu vi um negócio de ágil aqui, eu acho que é uma maneira legal de parar de perder dinheiro, por exemplo. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente está falando sobre exatamente qual é o propósito que a gente está utilizando ágil aqui dentro. Pô, foi um evento lá muito bacana, muito bonito, tal, Paraná, e cara, eu quero usar ágil, porque estou na moda. Quando a gente faz isso, a gente faz uma adoção muito flácida, na verdade. Tá muito sem uma base. É muito suscetível a falhar, porque na primeira dificuldade que você tiver, vai dizer, putz, isso aqui é uma merda, isso não serve pra mim. Entendeu? Porque, cara, tipo, não está conectado a um motivo, a um propósito. E esse propósito pode ser, tipo, putz, eu quero fugir de uma dor na minha organização, então eu quero ir para um negócio legal, eu quero ir para um estágio assim, bacana de mercado, de vantagem competitiva, alguma coisa assim. Tá? Então, assim, o processo de coaching é primeiro assim, vamos entender o porquê que a gente está utilizando o ágil. Certo? Tá? Bom, um segundo outro ponto também importante, nós começamos a compreender o seguinte. Tá? Vamos lá. Do que se trata a ágil? Vamos entender um pouco sobre os valores da agilidade. Quais são os valores que estão em volta da agilidade? Transparência, o que mais? Confiança, auto-organização, comunicação, o que mais? Valoração de pessoas. O que mais? Menos burocracia. Entrega de valor. Bom, ok, isso é o que o ágil está falando, né? Mas para você, o que você pensa sobre cada um desses elementos? O que você pensa sobre burocracia, por exemplo? Por que burocracia é importante para você? Burocracia é importante para você? Um pouco. E ágil, por exemplo? Ok. Imagina que, o que você ganha? Imagina que a gente vai usar ágil, né? Sobre o aspecto de burocracia. O ágil oferece alguma perca nesse sentido? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa da burocracia? Vai ter que abrir mão? Como você vai se sentir sem essa burocracia? Livre, ok. Tranquilo, mas alguém pode se sentir diferente?
tipo de sentimento pode gerar? Perda. Desorganização, segurança, Insegurança. auditoria, depois de medo. Legal. Observe bem, eu estou explorando também, tipo assim, mas assim, o ágil tem um grupo de valores. A gente precisa entender o que a gente ganha e o que a gente perde. Principalmente isso aqui que eu vou ter que abrir mão para começar a viver aqueles valores. Certo? Por exemplo, imagina só que a gente fala de auto-organização. Né? Aí eu tenho um gerentão na minha área. Gerentão daquele assim bacana, que o gerenciador mesmo. Né? E a minha estrutura dentro do meu time, né, dentro da organização, é totalmente hierárquica, por exemplo. A primeira grande pergunta para a sua organização é: qual a importância que essa estrutura hierárquica tem para as pessoas que estão nela? Entendeu? Qual a importância disso daí? Ok, vamos a ágil? Vamos. O que as pessoas vão ter que abrir mão dessa estrutura? Putz, vou ter que abrir mão, cara, do meu status, por exemplo. Como é que você vai se sentir sem esse status de seu gerente, por exemplo, ou de seu coordenador de tal assunto na sua equipe? Como você se sentiria? Ou o analista também. Como analista, ou como um papel? A nossa empresa tinha um analista para cada equipe. Exatamente, exatamente. Ou ele entra na equipe, ou ele vira PO. Se o cliente é o PO, ele entra para a equipe e ele se sente bem desvalorizado. Perfeito, perfeito. Então, Dificulta a contratação desses POs também, porque quando você contrata uma pessoa que era analista, gerente de projeto, e quando você contrata como PO, a pessoa, eu vou deixar de ser gerente na minha carteira. Então, dificulta bastante a contratação. aí observa bem, esse medo, esse sentimento de perda de status e por aí vai, pergunta-chave: quanto que isso pode ser uma força contrária, pode advogar contra o processo de mudança em direção à Agile? Eu já vi um caso de um cara sênior, né? E aí você te baixou para a equipe, então não tem mais esse negócio sênior, um júnior pleno. Então, cara, eu não vou aturar um júnior ficar falando de igual para igual comigo. Isso é bacana, bacana. Entendeu? É esse ponto. A gente precisa mapear assim, o que essa perda representa para o cara. Tá? Ok, depois disso a gente precisa mapear também o seguinte. Tá? Ok, se por exemplo status é um negócio muito importante, que perder esse status vai ser comprometedor para a tradução de ágil, ok, como que a gente pode minimizar essa perda? Imagina que está nesse cenário. Na opinião de vocês, como que vocês minimizariam uma perda como essa? Ganho responsabilidade. O que mais? Vamos pensar em ações, assim, nessa linha. Acho que você tem que mostrar para o cara o valor que você está agregando no todo para que ele entenda o porquê que aquela mudança está sendo feita. Ele tem que achar valor naquela mudança, para ele e para a empresa. Entendi. Se ele não achar valor para ele e para a empresa... Mas se ele não achar valor? Acho que independente dele achar valor, o status está acima disso. Exatamente. Se a pessoa quer status... Exatamente. Então, porque aí ela não achou valor. É que Porque o valor dela é o status. Vamos lá. Aqui fora. Perfeito. Observe. Você precisa identificar exatamente qual. Todas as ações que vocês estão falando aqui são válidas. O coaching, no caso, tem que fazer exatamente esse processo de reflexão durante o processo de produção de ágil. É ok, tipo, putz, tem um camarada lá que, cara, o cara tem um apego emocional enorme no carro dele, por exemplo. Usar ágil, usar Scrum, por exemplo, vai representar uma perda muito grande para ele. Ok, como que a gente pode tratar essa perda? Entendeu? E a gente começa a mapear, tipo assim, quais são nossos riscos, como é que a gente consegue mitigar isso de uma maneira eficiente e conseguir então fazer uma evolução mais eficiente. Observe que em nenhum momento, eu como coach, eu estou falando para você, você tem que usar ágil. Não. Estou apenas clarificando para você. Estou apenas ampliando sua consciência sobre o que você ganha e o que você perde sobre ágil. Entendeu? Esse que é o ponto. Então por isso que o processo de coaching caminha muito próximo, por exemplo, né, do mentor. Só que não ensinando necessariamente, mas sim clarificando, ampliando a consciência. Você tem que ser um coach, mas com conhecimento técnico para poder... É possível. Agora, uma pergunta bem interessante. Assim. Em se tratando de Agile Coach, sim. Em se tratando de Agile Coach, sim. Tá? Mas, em se tratando de coaching padrão, normal, você pode usar coaching para ajudar pessoas que não saem da sua área onde você for dar, digamos assim.
Quero dizer, é muito comum, por exemplo, imagina, eu quero ser campeão de golfe. Entendeu? Putz, vou ter de repente um treinador de golfe, mas cara, eu sei lá, tenho algum bloqueio que, sabe, eu fico nervoso quando tem muita gente me olhando, por exemplo. Nesse caso, o que é muito comum? Você ter um coach ajudando o cara, não ensinando o cara a bater, você tem que virar o passo assim, o corte de cintura aqui. Não, ele não está ensinando isso pro cara. Quem faz isso é o treinador dele. Mas ele está trabalhando nesse bloqueio. Ele pensa, meu, por que você está sentindo esse meio? O que você pode fazer para não sentir mais? Entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, tipo, lembra aquele filme Discurso do Rei? Você que assistiu? Um pouco nessa linha também. Trabalhar um pouco sobre esse nível mental. Entenderam? Então, basicamente com o coach você pode ajudar qualquer pessoa que necessariamente na tua área. Mas aí quando a gente falou assim, temos que acabar com a burocracia. A burocracia não é uma coisa necessariamente ruim. Eu vou no banco, o banco pede a senha para eu liberar meu dinheiro, isso é uma burocracia boa. Sim, mas observa. Você tomar um pouco de cuidado, isso aí. Essa é uma coisa do coach que eu tenho um pouco de medo. Tomar um pouco de cuidado com... Não, mas observa. A grande questão toda é, tipo, o coach ele não vai julgar por você. Na tua percepção, está corretíssimo. Eu como coach não vou dizer, tipo assim, pô, eu vou dizer que isso é ruim, eu vou dizer que isso é mal. Mas você vai perguntar. Vou perguntar para exatamente ter essa consciência. Eu não estou dizendo, burocracia é ruim. E aí se o cara fala pra ti é ruim, aí você vai fazer uma pergunta pra ele, então quando você vai no banco, você não quer que o banco... Não, eu não vou defender nenhum ponto, eu vou fazer assim, ok, beleza, o que burocracia representa para você? Entendeu? Como seria a sua vida sem burocracia? Como é a sua vida com burocracia? O que você ganha tirando a burocracia? O que você perde tirando a burocracia? O que você ganha mantendo a burocracia? O que você perde mantendo a burocracia? Entendeu? É fazer, tipo assim, imagina que o problema está aqui, burocracia. Eu preciso fazer com que ele explore diferentes dimensões sobre aquela situação. Ele diz, putz, cara, antes eu pensava que burocracia era uma coisa, mas na verdade eu acho que é outra coisa. Mas não falei para você que burocracia é ruim ou que burocracia é bom. Você que vai chegar a essa conclusão. Entendeu, gente? O coach tem que fazer com que a pessoa chegue à conclusão sozinha. E você não vai direcionar. Então você vai fazer perguntas aqui que eu vou conduzir para que ele... Pois isso é o mais complicado. Tenha a conclusão de que burocracia é ruim. Não. Lembra, eu cortei isso daqui. É muito comum no Agile Coach, a empresa começa com o Agile Coach, a gente amplia a consciência e fica aqui, no fundo eu acho que não queria ágil não, cara. No fundo eu não queria ágil. Isso me fez ver que ágil não é pra mim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E esse que pouca gente faz no mercado, na verdade. Porque muita gente, contrata consultor, o cara quer que você use ágil, ele vai trabalhar fortemente, ele vai ligar, ele vai parar para que realmente ágil aconteça na organização. O consultor faz isso. Eles não estão errados, eles estão sendo claros. É isso realmente. Né? Eu faço consultoria também. E esse treinamento vocês atuam em cima das técnicas para poder fazer esse coach. Exatamente. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo perguntas que são extraídas de várias técnicas. Por exemplo, a gente tem uma técnica chamada FFA, Force Field Analysis, análise do campo de força. Basicamente, imagina o seguinte, a pergunta que eu fiz para vocês está muito ligada. Imagina a seguinte metáfora: tem um balão subindo. O que esse balão, para subir, o que ele precisa? Ele precisa de uma força favorável, por exemplo, o calor, o ar quente. Certo? Mas para ele subir, ele tem que vencer as forças contrárias. Certo? O ar frio e a própria gravidade, por exemplo. Aí beleza, aí o que você tem que fazer, por exemplo, para maximizar a força favorável dele? Putz, vou aumentar o fogo lá para que eu aumente essa força favorável. O que você pode fazer para minimizar a força contrária? Putz, vou reduzir o peso, por exemplo, do balão. Entendeu? E aí que os balões começam a subir. Então o processo de coaching está muito ligado a essa metáfora. Você tem um balão para subir e eu preciso fazer com que a pessoa haja para ou maximizar essa força ou minimizar essa fraqueza, essa força contrária. Entenderam? Então assim, resumindo bem essa questão, que fique bem claro, o coach ele não julga, ele não vai querer conduzir que você use ágil. Tá? Através do processo de coaching você pode até chegar à conclusão de que ágil não é para você. E isso, no fundo, pode ser muito bom, pode ser muito bom. Mas aí, quando tu está dentro de uma organização fazendo esse coaching, e a organização ela quer ir para esse rumo, tem pessoas, algumas pessoas que não se adequam, elas vão acabar entendendo que aquilo não é para elas e elas vão sair fora. A própria organização inteira gera uma consciência coletiva sobre, estávamos enganados, ágil não é pra gente. Isso vai muito também, assim,
jogo de cintura de como que o coach vai conduzir isso com toda a organização. Mas se essa pessoa, o chefe, está dizendo não, tu vai botar... Pois é porque no fundo isso não funciona. Sim, mas tem que fazer um equilíbrio daí. Mas não funciona, você não consegue dizer. Não quer dizer, ó, a gente tem que ir pra ágil. Eu estou fazendo um coach para fazer uma lavagem cerebral no cara para o cara começar a acreditar em ágil. Isso não funciona. Não, isso não funciona. A gente trabalha uma empresa pública e daí isso vem da diretoria, daí cai no chefe, o chefe dá um canetaço na equipe e vocês vão usar métodos ágeis, daí nos chamam e daí a gente tem que ajudar. Ajudar muito mais na motivação dele. Não é mais difícil? Porque você vê que as pessoas, pô, esse negócio chato, tal, cria resistência, cara, isso é totalmente. Só que a nossa empresa ela tem motivos muito fortes para ir para a agilidade. Sim. Observe. Se você está defendendo esse motivo, você está atuando como mentor. Tá ok? Tá, ó, você está gerando a conclusão para aquela pessoa de que aquele motivo que é importante. Isso não é errado. Tá certo? Isso não é errado. Só que não é coach. Essa que é a grande diferença. Eu preciso explicar para vocês. Porque o coach vai atuar exatamente tipo assim, pô, eu, por exemplo, quero ir para aquilo ali, mas não estou conseguindo criar esse caminho, por algum motivo que eu desconheço. Me ajuda a compreender e explorar esse motivo. Medo, resistência, não acredito naquilo, por aí vai. Entendeu? Aí sim você começa a utilizar o coach no processo mental. Porque o que acontece? Imagina só, a gente tem que ter uma consciência muito grande que, mais uma vez, no coach, vou reforçar agora falando de outro jeito. Você vai ampliar tanta consciência do indivíduo que ele pode chegar à conclusão de que, ágil não está com nada e o melhor de tudo é continuar fazendo cascata. Entendeu? Mas ele ampliou essa consciência. Assim, agora ele sabe por que ele está sendo cascata. Está claro isso para ele. Ou tipo assim, ele sabe por que ele está querendo sair do cascata. Entendeu? Essa que é a grande sacada do processo de coaching, essencialmente. Outro, um negócio muito legal que a gente faz nas empresas. Tipo, ok, vamos lá. Imagina que a gente entendeu que, eu quero ir para agilidade, eu quero começar a ser ágil. Ok. Quais são as opções possíveis para você começar a ganhar esse status de agilidade? Quais são os caminhos possíveis que você tem? Vamos lá. Depois você conhece vários caminhos. Trabalho em equipe. O que mais? Capacitação das pessoas. Imagina que você tem aqui um alvo, certo? Um alvo. Você quer chegar aqui. Você está aqui. Ok? Ágil é um estado, uma filosofia. Certo? Ok. Para eu construir essa filosofia, o que eu posso utilizar para construir essa filosofia? Dá um curso para o indivíduo. Dar um curso. É o que a empresa faz também. Ok, mas talvez sem ter o objetivo que ele ainda vai entrar, mas talvez daqui 1, 2 anos ele vai começar a usar. Vamos lá, vamos falar um pouco mais específico. Que opções de metodologia ele tem para chegar aqui? Você está querendo chegar a praticar. Metodologia de opções. Kanban, Scrum, o que mais? FDD, o que mais? XP, OpenApp. Utilizações técnicas ágeis. Utilização de técnicas ágeis desconectadas de qualquer metodologia, por exemplo. Por que vocês utilizariam cada uma delas? Para mostrar para eles que o... Por que vocês utilizariam Scrum, por exemplo? Aumentar a comunicação na equipe. Ok, mas vamos lá. O que faz pensar que com o Scrum você aumenta a comunicação? A própria disciplina, o que tem na metodologia, prega essa forte comunicação. Retrospectivo também. Você pode adotar o Scrum e não conseguir ter a comunicação. Vocês conhecem algum outro time que, sem usar Scrum, conseguiu ter essa boa comunicação? O Cascata? É esse ponto. Então o negócio está na ponta. O que o time usando Cascata fez que ganhou, que conseguiu essa boa comunicação? De atitude, o que mais? Proximidade do A conscientização dos benefícios da comunicação.
Ok. Entendeu? Então, explorando o Scrum. Agora vamos pegar outra coisa, que, por exemplo, o que você ganha utilizando o Scrum? Além de comunicação, o que mais você ganha utilizando o Scrum? Entregas frequentes. Entregas frequentes, o que mais? Feedback, pegar o que o cliente quer. Pegar o que o cliente quer, foco. Ok, tudo bem. O que você perde usando o Scrum? Quando eu falo perde, o que você vai abrir mão utilizando o Scrum? Controle. Controle total de quê? Prazo. Pessoas. Você deixa ela mais solta, você já mais solta. Ok. E o que deixar a pessoa mais solta representa para vocês? Se ela não tiver maturidade para seguir, isso pode trazer problema para a organização. Como que esse pensamento pode impactar a adoção de ágil? Falar, sou livre para fazer o que eu quero aqui, pelo menos na módula a gente não tem horário fixo, então a pessoa pode não ser responsável com as tarefas dela e, não, eu tenho que trabalhar X horas, mas como eu tenho essa flexibilidade de horário, então eu fico postergando isso, eu posso chegar e falar, eu não vou conseguir entregar a tarefa, paciência, porque eu foco no desenvolvedor, na pessoa. Esse pensamento é um pensamento teu? Um pensamento que te atrapalha para utilizar ágil? Não. É uma hipótese. Tá, ok. Acho que assim, qual seria então um pensamento saudável para tentar substituir isso? Tentar mostrar para ela que, dando para ela mais liberdade, ela vai conseguir ser mais produtiva, não vai ter aquela cobrança em cima dela. Envolve um processo de maturidade. Assim, como é que eu vou conseguir fazer a pessoa alcançar essa maturidade? Não, mas vamos lá. Imagina o seguinte, aqui a gente tem aqui a seguinte premissa. Imagina que você tem aqui duas pessoas. Né? Você está aqui, tem aqui o seu time, por exemplo. Ok? Certo? Você está pensando o seguinte. Você está pensando que com ágil o meu time não tem maturidade para usar ágil, por exemplo. Tem dois caminhos aqui que você pode fazer. Ou eu vou criar ações, por exemplo, eu realmente sei que esse time aqui não tem maturidade, eu vou criar ações para construir esse processo de maturidade dele. Ou você pode pensar o seguinte. O que te garante que só times maduros conseguem utilizar ágil? O que está mostrando para você isso? Que fato está evidenciando esse pensamento? Comprometimento dele. Mas precisa ser maduro para ter comprometimento? Não precisa. É esse ponto, tá? Não estou defendendo nem. Então, mas entendo bem colocado, perdão. É exatamente esse processo de consciência. Você tem um pensamento, vamos clarificar esse pensamento. Times ágeis precisam ser maduros. Vamos debugar esse pensamento? Entendeu? Vamos debugar esse pensamento? É isso que eu tentei fazer esse conteúdo aqui agora. Sacou? O que te evidencia que esse pensamento ele é válido? Existe outra maneira de pensar diferente com relação a isso? Será que o segredo está em você? Não necessariamente no teu time. Entendeu? A mudança está fazendo em você. Como eu vou gerenciar essa? Perfeito, entendeu? É você. Isso está ligado à responsabilidade, mais uma vez. O coach, ele vai ter uma premissa assim, talvez possa até parecer radical para muitas pessoas, mas é o seguinte, parece que é de autoajuda, mas não é. O quanto que, assim, dos problemas que estão à nossa volta, o quanto que a gente toma responsabilidade por esses problemas. Isso acontece com a gente, entendeu? Não tem problema, você está com uma vizinha, mas acontece com a gente. Né? Por exemplo, casamento deu errado, separei, putz, minha mulher me deixou. Pronto, já passou por isso? Não precisa falar não. Cara, não foi a tua mulher que te deixou. Foi o que aconteceu? Não deu certo. Você Parecia um outro melhor. Você fez com que o seu casamento não desse certo. Claro. Você fez com que a sua mulher deixasse você. Entendeu? Por exemplo, mimimis, momentos mimimis. Meu chefe não gosta de mim, meu chefe me persegue, vai. Meu chefe é muito chato. Exatamente. Né? Tipo assim, se você pensa, putz, meu chefe é muito chato, você está delegando isso para o chefe. Então o problema é do teu chefe lá. Você é a vítima da parada.
A gente pensa, isso é um modelo default nosso. Agora, imagina só, você é a vítima. Agora imagina que nesse cenário, se você fosse o vilão da parada, você é o vilão, a culpa é sua. Como é que seria essa frase agora? Show de bola! Exatamente. Né? Eu estou fazendo alguma coisa que o meu chefe está pegando no pé. Entendeu? Então isso está muito ligado tipo assim, a maneira como você encara a vida, essencialmente. Tá? Isso, o processo de coaching, pela questão de puxar para a responsabilidade, ele naturalmente faz o indivíduo refletir sobre isso. Não estou dizendo que você vai assumir a responsabilidade por tudo agora, não é isso, mas você começa a pensar de uma maneira diferente. Pelo menos 50%, né? Oi? Pelo menos 50%. Mas É responsabilidade tua, né? Vamos pensar o seguinte. Pensar dessa maneira, 50%. Quanto que isso pode ser bom, quanto que isso pode ser saudável para você? Se fosse 100%, por exemplo, das coisas que fosse responsabilidade sua, que tipo de atitude diferente você teria? Com seus relacionamentos, com suas conexões sociais, etc. Entendeu? Não é que estou dizendo que você tem que ter 100%, é só a reflexão, na verdade, que você fazer aqui. 50% ia me levar a acreditar que a parte boa, 50% bom era meu, 50% ganha no caso. Exatamente. Está dividindo o problema. Mas né? Porque assim, ó, na psicologia a gente vê bem, né? Aquele casal que fecha bem, que um tem uma dificuldade, fecha com aquela dificuldade lá. 50-50. Quando um melhora, não funciona mais. Sim, observa, assim, no fundo, a coisa é assim realmente, tá? Só que assim, é mais a tua crença. Porque assim, a tua crença vai gerar atitudes diferentes. É claro que você tem que pensar que o teu 50% tem que virar 100, né? Tu É tem que melhorar. esse ponto. É esse claro, ponto. É esse ponto. Pra não encaixar mais. No fundo, a gente começa a acreditar o seguinte, eu não consigo mudar os outros, não consigo mudar meu time. Eu mudo quem? Eu. Entendeu? É esse ponto. Então assim, galera, a gente acho que já estourou o tempo, né? Não, pode. Gostaram? Gostaram? Valeu a pena? Valeu a pena? Bom, na verdade a ideia é tentar fazer, assim, eu peguei diferentes dimensões aí do treinamento que eu estava compartilhando com vocês, sabe, galera? Mas, assim, foi um prazer enorme, tá bom? Sorteio da camisa, tá o nome das pessoas aqui? Sorteio o meu, Emanuel. É só uma camisa? Vou tirar com o olho fechado aqui pra dizer que não tem. Quem não ganha a camisa ganha 2 chocos. Pode? Jonathan E eu. Pô, já não vou ganhar 2 chocos, cara, não tem ideia. Jonathan, eu posso só pegar outro. Sorteio Meu outro. colega, pode dar pra mim, que eu entrego pra ele. Ah, ele é Jonathan. já colocou, não sei. Sorteio outro. que ele Qual do Jonathan? Não, eu ganho a camisa e o show. Ó, tá tudo ok aqui a camisa? Sorteio. Bom, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá no evento. Mais tarde vai ter uma sessão minha sobre Management 2. A gente vai falar um pouco mais também sobre diferentes assuntos, sobre gestão também. Então, sejam todos convidados aí para aprofundar um pouco mais alguns devaneios aí. Beleza, galera? Obrigadão.